Introdução ao livro de Eclesiastes. Autoria. A questão da autoria do livro de Eclesiastes tem sido objeto de intenso debate ao longo da história da interpretação bíblica. Tradicionalmente, a obra foi atribuída a Salomão, principalmente devido às informações encontradas nos versículos iniciais, nos quais o autor se identifica como filho de Davi, rei em Jerusalém. Além disso, diversas descrições presentes no livro parecem corresponder à vida de Salomão, conforme retratada em outros textos bíblicos. O autor apresenta-se como alguém que possui riquezas extraordinárias, sabedoria incomparável, vastos projetos arquitetônicos, grande influência política e acesso a todos os prazeres e realizações disponíveis a um governo poderoso. Essas características levaram gerações de intérpretes judeus e cristãos a identificarem naturalmente o pregador ou o compilador como o próprio Salomão. A pesquisa acadêmica moderna tem levantado diversas objeções à autoria de Salomão. Muitos estudiosos observam que a linguagem hebraica do livro apresenta características consideradas mais tardias do que o período da monarquia. Certos vocábulos, construções gramaticais e influências linguísticas sugerem um contexto posterior, possivelmente durante o período persa ou mesmo no início da era helenística. Além disso, alguns aspectos da reflexão filosófica do livro parecem refletir preocupações e debates intelectuais mais desenvolvidos do que aqueles normalmente associados ao século X a.C. Esses elementos têm levado muitos especialistas a considerar que o autor utilizou a figura de Salomão como recurso literário para conferir autoridade à sua mensagem. Uma posição amplamente aceita atualmente entende que o livro foi escrito por um sábio israelita anônimo que assumiu deliberadamente uma persona salomônica. Nessa interpretação, o autor não pretendia enganar seus leitores, mas utilizar a figura do mais sábio e próspero rei de Israel como um instrumento pedagógico para explorar questões fundamentais sobre o significado da existência humana. Ao apresentar-se como alguém que experimentou todas as possibilidades de realização terrena, o pregador adquire autoridade singular para avaliar os limites do conhecimento da riqueza, do prazer e do poder. Independentemente da identidade exata do autor, o livro revela a atuação de um pensador profundamente reflexivo, cuja análise da condição humana permanece uma das mais sofisticadas de toda a literatura sapiencial bíblica. Data de composição. A determinação da data de composição de Eclesiastes está intimamente ligada à discussão sobre sua autoria. Caso se aceite a autoria direta de Salomão, a obra deveria ser situada no século X a.C., durante o período da monarquia unida. Essa posição foi amplamente predominante na tradição judaica e cristã durante muitos séculos. Os defensores dessa perspectiva argumentam que as descrições de riqueza, poder e sabedoria encontradas no livro correspondem de maneira notável ao reinado de Salomão e que não existe motivo suficiente para rejeitar a identificação tradicional do autor como o famoso rei de Israel.
Contudo, a maioria dos estudiosos contemporâneos situa a composição do livro em período significativamente posterior. A análise linguística desempenha papel importante nessa conclusão. O hebraico de Eclesiastes apresenta características que muitos especialistas associam ao período pós-exílico. Além disso, algumas influências linguísticas provenientes do aramaico e possivelmente do persa sugerem um ambiente cultural posterior ao exílio babilônico. Com base nesses elementos, muitos estudiosos propõem uma data entre os séculos 5 a 3 a.C., durante o domínio persa ou no início do período helenístico. A localização cronológica do livro, nesse contexto posterior, ajuda a explicar diversas de suas preocupações. Durante os séculos pós-exílicos, os judeus enfrentaram profundas transformações sociais, políticas e culturais. A ausência de independência nacional, a influência de culturas estrangeiras e o surgimento de novos questionamentos filosóficos criaram um ambiente propício para reflexões acerca do significado da vida e dos limites da sabedoria humana. Embora não exista consenso absoluto quanto à data exata, a maioria dos estudiosos considera provável que o livro de Eclesiastes tenha sido composto entre os séculos 6 e 3, tornando-se uma das obras mais tardias do cânon do Antigo Testamento. Os destinatários. Os destinatários originais do livro foram provavelmente membros da comunidade judaica que viviam em um contexto de crescente complexidade cultural e intelectual. Esses leitores enfrentavam questões relacionadas ao significado da existência, à aparente injustiça presente no mundo e às limitações das explicações tradicionais para os problemas da vida. Diferentemente de muitas obras bíblicas, que tratam principalmente da história nacional de Israel, Eclesiastes dirige-se às experiências universais da humanidade, abordando perguntas que surgem inevitavelmente na mente de pessoas reflexivas em qualquer época. O livro parece ter sido especialmente relevante para indivíduos que buscavam compreender a relação entre fé e experiência prática. Muitos dos ensinos tradicionais da literatura sapiencial enfatizavam a conexão entre sabedoria e prosperidade, justiça e bênção. Contudo, a observação da realidade frequentemente revelava situações que pareciam contradizer essas expectativas. Pessoas justas sofriam, ímpios prosperavam, e acontecimentos imprevisíveis afetavam tanto os sábios quanto os tolos. O pregador escreve para leitores que reconhecem suas tensões e procuram respostas honestas para os dilemas da existência. Ao mesmo tempo, o livro destina-se a todos aqueles que enfrentam as limitações inevitáveis da condição humana. Questões relacionadas ao envelhecimento, à morte, à transitoriedade das realizações humanas e a busca por significado constituem temas universais. O autor não escreve apenas para uma geração específica, mas para qualquer pessoa disposta a refletir seriamente sobre a vida. Essa universalidade explica por que o livro de Eclesiastes continua exercendo profunda influência sobre leitores de diferentes culturas, religiões e períodos históricos. O propósito do livro. O propósito central é examinar criticamente as diversas tentativas humanas de encontrar significado e satisfação. O pregador investiga sistematicamente fontes comuns de realização, incluindo sabedoria,
trabalho, riqueza. Sua análise demonstra que nenhuma dessas coisas, quando buscada como finalidade última da existência, é capaz de proporcionar satisfação permanente. A famosa expressão vaidade de vaidades resume essa conclusão, enfatizando a transitoriedade e a insuficiência das realizações humanas quando consideradas independentemente de Deus. Outro propósito consiste em desafiar visões excessivamente simplistas da realidade. O autor rejeita explicações superficiais que ignoram as ambiguidades da experiência humana. Ele reconhece honestamente a existência da injustiça, da imprevisibilidade e do sofrimento. Em vez de oferecer respostas fáceis, o livro convida seus leitores a enfrentarem essas questões com sinceridade intelectual. Essa disposição para lidar com a complexidade da vida torna o livro singular dentro da literatura bíblica e demonstra sua profunda relevância existencial. O contexto histórico. O contexto histórico do livro provavelmente corresponde ao período pós-exílico, quando a comunidade judaica vivia sob domínio estrangeiro. Após o retorno da Babilônia, os judeus reconstruíram Jerusalém e o templo, mas nunca recuperaram plenamente a independência política que haviam desfrutado durante os períodos de Davi e Salomão. Essa realidade contribuiu para o surgimento de novas reflexões acerca da relação entre as promessas divinas e a experiência histórica concreta do povo. Esse contexto ajuda a explicar o caráter particularmente reflexivo do livro. Diferentemente dos profetas, que frequentemente falavam em nome de Deus para situações históricas específicas, o pregador dedica-se à observação cuidadosa da experiência humana universal.